Olá, meu nome é Matheus Alves, eu sou um aluno de Ciência da Computação da UFT e hoje eu vou dar uma introdução à mineração de dados, bem básico. Bem, por que a mineração de dados? Nas últimas 3 décadas, muitas organizações têm gerado uma quantidade de dados absurda. E para processar esses dados, normalmente a gente usa a linguagem estruturada chamada SQL, ou SQL, né? O problema dela é que muitas das vezes a gente precisa assumir que o usuário que está usando o ciclo está ciente do esquema de banco de dados. Aí vem essa área de mineração de dados, né? Que a mineração de dados é a descoberta de novas informações em termos de padrões e de regras com base em uma grande quantidade de dados. Para ser ela útil de verdade, ela precisa ser executada de modo eficiente em grandes arquivos e bancos de dados. Normalmente, quando a gente começa essa introdução à mineração de banco de dados, tem uma ideia parecida com Data Warehousing. Mas qual é a diferença, né, entre a mineração de dados e o Data Warehousing? A diferença é que o objetivo de um Data Warehousing é dar suporte à tomada de decisão com os dados. E a mineração de dados em si é uma ferramenta usada pelo Data Warehousing. Só que a função da mineração de dados é, novamente, encontrar padrões e regras com base nas quantidades dos dados, né? E a do Data Warehousing é tomar uma decisão baseada nesses dados. A mineração de dados como parte do processo da descoberta do conhecimento. Essa descoberta do conhecimento ela pode ser abreviada como KDD, que é o Knowledge Discovery in Database, e normalmente ela abrange bem mais que a mineração do dado. Ela é disposta em 6 fases, que é a fase da seleção dos dados, aí depois que os dados são selecionados, passa para a limpeza dos mesmos, o enriquecimento ou tratamento deles, a transformação ou a codificação dos dados, que são a mesma coisa, a parte da mineração em si e a parte da exibição da informação que foi descoberta. Como exemplo, um banco de dados de um revendedor de bens de consumo especializado. Imagina que os dados incluam um nome, um CEP, um número de telefone, uma data da compra, um código de item, um preço, uma quantidade e um valor. Uma grande quantidade de coisa vai poder ser descoberta quando o processamento do KDD, né, o Knowledge Discovery Database, for executado. Durante a seleção, os dados sobre, por exemplo, as compras, durante a seleção dos dados, né? Por exemplo, os dados sobre as contas ou sobre o CPF, essas coisas, eles vão poder ser selecionados. E a partir daí, os dados vão ser tratados para serem limpos, ou seja, corrigir, por exemplo, um CEP inválido, uma data de nascimento que está no futuro, por exemplo, e depois do enriquecimento, criar metadados, né? Ou enriquecer eles com outras fontes de dados adicionais. Quanto à transformação ou à codificação dos dados, elas podem ser feitas para anexar eles de um jeito que eles se tornem reduzidos e fiquem dados, assim, menos dados, né? Mas não com a mesma quantidade de informação. E, por fim, o relatório de exibição vão ser tudo isso, a mineração, antes do relatório vem a mineração, que vão ser os próprios dados em si, os dados que vão ser o resultado do pré, que são a gente vai aplicar as técnicas nesses dados codificados e a gente vai ter a mineração. E o resultado da exibição vem após disso, né? Que normalmente eles são listados em formatos de listas, saídas gráficas, tabelas de resumos e visualizações quaisquer. Quanto aos objetivos da mineração de dados e da descoberta do conhecimento. A mineração de dados, ela costuma ser executada com alguns objetivos finais ou aplicações finais. Mas, normalmente, para generalizar, esses objetivos vão se encontrar nas seguintes classes. De previsão, de identificação, de classificação e de otimização. Na previsão, a mineração dos dados vai ser útil para analisar o comportamento e atributos dos dados e como eles podem se comportar no futuro, ou seja, prever comportamentos deles. A identificação os padrões dos dados eles vão poder ser utilizados para identificar a existência de um item, de um evento ou uma atividade. Por exemplo, vai analisar um certo conjunto de dados e conseguir
identificar quando algo está acontecendo. Quando, por exemplo, um invasor está tentando invadir uma casa. Ou quando, em aplicações biológicas, quando um gene pode ser identificado, quando uma sequência de gene, né, pode ser identificada a partir dos nucleotídeos. Outra bastante importante é a classificação, que ela pode ser usada para particionar os dados de modo em que diferentes classes ou categorias possam ser identificadas com base em combinações de parâmetros. E, por último, a otimização, né, que é um objetivo relevante, bastante relevante, e ela pode, por exemplo, otimizar o uso de recursos limitados, como tempo, espaço, dinheiro e materiais, né, para maximizar, por exemplo, saída de vendas ou lucros sobre algumas coisas. E o termo de mineração de dados ele é popularmente usado em um sentido bastante amplo. Só que em algumas situações ele inclui análise estatística e otimização restrita, até aprendizado de máquina. Não existe uma linha muito nítida separando a mineração de dados nesses assuntos, nessas disciplinas. Quanto ao tipo de conhecimento, né, descoberto durante a informação dos dados. O conhecimento é algo livre, ou seja, é algo que, por exemplo, envolve um grau de inteligência. E o conhecimento é normalmente classificado como indutivo, que é um conhecimento que vai descobrindo regras e padrões com base nos dados fornecidos, e tem o conhecimento dedutivo, que deduz novas informações com base na aplicação de regras lógicas que foram previamente especificadas. A mineração de dados tem um enfoque no conhecimento indutivo. E o conhecimento coberto durante a mineração de dados, ele forma as regras de associação, que são regras que correlacionam a presença de um item set, que vai ser visto em breve, o que é um item set, com outras faixas de valores para um conjunto de variáveis diversos. Isso vai ser visto em breve. Hierarquia de classificação, uma sequência de ações ou eventos é buscada para tentar novamente prever, ou identificar, ou classificar algo. Padrões sequenciais, uma sequência de ações ou eventos é buscada, ou padrões dentro de uma série temporal, que similaridades ou coisas que acontecem igual podem ser detectadas dentro de posições em uma série temporal de dados. Por último, tem o agrupamento também, que determinada população de eventos ou itens podem ser particionadas em conjuntos de elementos semelhantes. Por fim, vamos à regra de associação. As regras de associação, que são os primeiros tipos de conhecimentos descobertos. Para a gente entender, a gente tem que pensar em um item set. Para chegar no conceito de item set, é comum a gente pensar no exemplo de dados de cesta de mercado. Por exemplo, uma cesta de mercado corresponde aos conjuntos de item que um consumidor X compra em um supermercado durante uma visita. Uma regra de associação normalmente tem essa forma mostrada de x para y, onde um conjunto de x1 até xn e o y um conjunto de y1 até yn. Onde os de x, onde nesse conjunto, né, nesses conjuntos estão contidos itens com x1 e y1 sendo itens distintos para todo i, né, para todo valor diferente, xi no caso, xi e yi, e cada item, por exemplo, cada x1, cada x2 são itens diferentes. Essa associação, ela propõe e indica que um cliente compra x e ele também provavelmente vai comprar y. Em geral, todas essas regras têm o LHS, que é o Left Hand Side, e o Right Hand Side, que é o RHS. O próximo conceito bastante utilizado é o conceito de confiança. Tem o conceito de confiança. A confiança é uma relação à implicação mostrada na regra. A confiança de LHS em RHS é calculada, tem um cálculozinho, e ela vai dizer o quão essa previsão
ela é útil e assertiva nessa previsão, né? Existem algumas abordagens que são procuradas pelos algoritmos que tratam dessas regras de associação, que são gerar um subconjunto de item-set grande, e esse conjunto também deve ser grande, e um superconjunto de um item-set pequeno, que também deve ser pequeno. Essa primeira propriedade, esse um subconjunto de item-set grande, que também deve ser grande, é chamada de fechamento para baixo, e a segunda propriedade é chamada de antimonotonicidade. Tá difícil, mas saiu. Os principais algoritmos, esses algoritmos são bastante extensos, mas vale a pena listar eles aqui. Os principais algoritmos utilizados nas regras de associação são o algoritmo a priori, o algoritmo de amostragem, o algoritmo de árvore de padrão frequente e de crescimento, padrão frequente, né? Esse FP significa padrão frequente, e o algoritmo de partição. São os principais algoritmos, né, de associação. Existem outros tipos de regras de associação. Por exemplo, as regras de associação em hierarquias, onde existem certos tipos de associações que são particularmente interessantes por um motivo especial, que são nas hierarquias de itens. Associações multidimensionais, onde a descoberta de regras de associação envolve a procura por padrões no arquivo. E associações negativas, onde o problema da descoberta de associação negativa é mais difícil que o da associação positiva, porque o da associativa negativa tem o seguinte tipo: 60% dos clientes que compram batata frita, como exemplo, né, não compram água engarrafada. Então a gente faz uma associação não através do que a gente tem, e sim do que a gente não tem. E existem essas considerações adicionais quando se pensa em regras de associação. Fica complicado as regras de associação na vida real pelos seguintes fatores: a cardinalidade dos conjuntos do item na maioria das situações é muito grande e o volume da transação também é muito alto, e alguns bancos de dados operacionais coletam, por exemplo, dezenas de milhões de transações por dia. E como as regras de associação trabalham em conjuntos, acabam ficando muito, muito difícil trabalhar com isso. As transações, elas mostram também variabilidade em fatores, por exemplo, como localizações geográficas e estações do ano, o que dificulta a amostragem, gerar amostras de dados que são confiáveis. As classificações de itens existem ao longo de múltiplas dimensões. Logo, controlar o processo de descoberta com conhecimento de domínio é bastante difícil. E a qualidade dos dados é variável. Ou seja, existem problemas significativos com dados que faltando, ou estão errôneos, ou conflitantes. Agora a gente vem para a classificação. Classificação é o processo de aprender um modelo que descreve diferentes classes de dados. Por exemplo, as classes são predefinidas. Por exemplo, numa aplicação bancária, onde os clientes vão solicitar um cartão de crédito ou empréstimo e vão ser classificados como risco fraco, risco médio, risco bom. E a tomada de decisão vai ser baseada nesse risco, né? Quando esse modelo for criado, ele vai ser usado para classificar novos dados. Ou seja, nessa árvore de decisão que está aí no negócio, por exemplo, a gente vê algumas características que vão direcionar a tomada de decisão com a entrada de novos dados, né? Vamos usar essa tabela aqui, por exemplo. Essa tabela aqui, ela é uma amostragem de dados, ou seja, é só um conjunto de dados que a gente vai usar para basear nossa decisão. Se a gente olhar para essa árvore de decisão, a primeira coisa que ele vai analisar é se, por exemplo, o indivíduo, a pessoa, é casada. E aí, se sim ou não, ela vai decidir e vai direcionar para um lado, né? No caso, se não, ele vai analisar a conta do saldo. E se ele for casado, ele vai analisar o salário.
E vamos supor que o indivíduo não é casado, ele vai para o saldo conta. E aí, se for menor do que 5.000, o risco é fraco. Se for maior do que 5.000 ou igual a 5.000, ele vai analisar outra coisa, ou seja, a idade. Então, normalmente, nessa classificação, vão ser passados esses dados e a tomada de decisão vai ser baseada nesse modelo criado, né? Logo, esse tipo de atividade é chamada de atividade supervisionada também. Aqui é a árvore criada com aqueles dados que foram mostrados. Porque também para criar, né, essa árvore de decisão é tomada todo um algoritmo e, por fim, um algoritmo que é baseado em entropia, enfim, ele vai calcular e vai decidir né, ele vai interpretar quais são os possíveis valores, né, as possíveis características que vão influenciar mais na decisão. E aí, com aqueles dados, ele vai passar nessa árvore e vai decidir, por exemplo, se a pessoa vai ganhar um empréstimo ou vai ganhar o cartão de crédito ou não. Quanto ao agrupamento. O agrupamento, ele é um tipo de aprendizado não supervisionado. E o objetivo dele é colocar registros quaisquer em grupos, de modo em que os registros em um grupo sejam semelhantes uns aos outros e diferentes dos registros em outros grupos. Ou seja, resumindo, agrupar registros ou conjuntos que são semelhantes entre si. Ou, entre esses semelhantes entre aspas, porque ele vai tentar achar alguma semelhança entre eles. Essa distância, esse cálculo de distância é uma distância euclidiana simples, porque ela pode ser usada para medir uma similaridade, né? Se a gente considerar dois pontos n-dimensionais, tipo, por exemplo, um RJ e um RK, a gente pode considerar o valor da iésima dimensão como RJI e RKI para dois registros. E baseado nisso, a gente pode calcular uma distância euclidiana. E é nessa distância euclidiana que a gente vai ver, por exemplo, as médias. Vem o algoritmo K-means, que é um método de clustering que vai particionar um conjunto de dados, né? Essas N observações são um conjunto de dados, em K grupos, que tem uma similaridade, e essa similaridade é encontrada baseada nesse cálculo de média, baseado novamente nessa distância euclidiana. Também tem um algoritmo chamado BERT. Eu não sei pronunciar isso direito. Tradicionalmente, os algoritmos de agrupamento ele assumem que um conjunto de dados inteiro cabe na memória principal de uma vez. Só que recentemente os pesquisadores começaram a desenvolver algoritmos que são eficientes e escaláveis para bancos de dados muito grandes. Um desses algoritmos é esse BERT. O BERT é uma abordagem híbrida que ele usa um agrupamento hierárquico e vai montar uma representação da árvore de dados, junto com os métodos de agrupamentos adicionais que vão ser aplicados aos nós das folhas das árvores. Esse algoritmo ele lê os registros de dados sequencialmente e novamente ele vai inserir uma estrutura de árvore, que vai tentar preservar a estrutura de agrupamento dos dados, ou seja, vai tentar juntar nas árvores, nos nós, nas folhas, os que têm essas similaridades, entre aspas. E, em geral, esse é um método de agrupamento eficiente e tem uma complexidade computacional linear, o que não é o ideal, mas também não é o fim do mundo, com a complexidade linear, né? Em abordagem para outros problemas de mineração de dados, ou seja, para outros problemas de mineração de dados ainda existem outras abordagens que foram mostradas no início, né, que foram citadas no início, que são a descoberta de padrões sequenciais, que são baseadas no conceito de sequências de conjunto de itens, a descoberta de padrões na série temporal, onde séries temporais são sequências de eventos e cada evento tendo um tipo fixo de uma transação. Regressão, né, que normalmente é utilizada a regressão linear, que é uma aplicação especial da regra da classificação, onde se uma regra de classificação for considerada uma função sobre as variáveis
que vai mapear essas variáveis em uma variável de classe de destino, essa é uma variável de regressão. A gente tem um exemplo aqui de regressão onde esse testes labs contém valores que são resultados de uma série de N testes para um paciente. A variável do destino para prever é a variável P, que é a probabilidade de sobrevivência do paciente, ou seja, é um exemplo bem trágico, pode ser trágico. Então a regra para regressão, para essa regressão vai tomar a forma de teste no primeiro intervalo e teste 1, né, no primeiro intervalo e teste 2 no segundo intervalo. E o teste N até o intervalo N, onde o P for igual a X, né, a probabilidade de viver vai ser igual a X, ou a probabilidade P, né, vai ser maior que X e menor ou igual a Y. A escolha vai depender se a gente pode prever um valor único de P ou um intervalo de valores para P. E se a gente considerar P essa função aí de baixo, onde tem um teste 1, teste 2 e o teste N, essa função aí vai ser a função de regressão para P, que de forma geral vai ser essa função y igual a f de x1, f de x2 até o f de xn. E o f vai ser linear em todas as variáveis de domínio n. E o processo de derivação de f de conjunto para um conjunto de dados de tupla vai ser denominada essa regressão linear, que vai poder prever algo. E essa análise de regressão linear é uma ferramenta muito comum para análise de dados de domínios de pesquisa, como por exemplo é usado às vezes regressão linear para prever valores na bolsa de valores. Rede neural. Rede neural é uma técnica que ela é derivada de uma pesquisa de inteligência artificial e usa uma regressão linear generalizada, oferecendo um método interativo para executá-las. As redes neurais elas usam técnicas de ajuste de curva para deduzir uma função em um determinado conjunto de amostras. Elas são bastante poderosas, mas elas têm problemas também, né? Como tudo existem problemas. Além delas não oferecerem uma boa representação do que elas aprenderam, porque as saídas são bastante quantitativas e não é algo que é intuitivo da gente entender o que aconteceu, também existe problemas de modelagem dos dados de série de tempo. O tipo de método de aprendizados pode ser tanto supervisionado como não supervisionado. Depende do método utilizado para treinar a rede neural. Já o algoritmo genético, chamado de GA, de Generic Algorithm, são uma classe de procedimentos de pesquisa que são aleatórios e são capazes de realizar uma pesquisa adaptativa e robusta por uma grande faixa de topologias de espaço de pesquisa. Os algoritmos genéticos eles estendem a ideia da genética humana, que é da albumina, da citocina, da adenina e da glutamina, alguma coisa assim, que é do ACTG, né, do código de DNA humano. A construção de um algoritmo genético envolve a idealização de um alfabeto que vai codificar todas as soluções para o problema de decisão em matéria de sequência desse alfabeto. E ele é bem intuitivo esse aqui. Por exemplo, a gente imagina uma população e essa população é diferente e a cada geração dessa população elas vão procriar e vão juntar genes, né? E cada pessoa vai ser bom em alguma coisa. A ideia desse algoritmo é parecida, onde a gente vai procurar algo ideal, por exemplo, um gene de uma pessoa que dirige bem carro, e a gente vai testando geração por geração, juntando genes, classificando os melhores, até ter o ideal que a gente quer. E as características de um algoritmo genético, acredito, foi um erro ali, de algoritmo genético são. Uma pesquisa de algoritmo genético vai usar um conjunto de soluções durante cada geração, em vez de uma única solução. Ou seja, a cada geração a gente vai pegar um conjunto de soluções diferentes, ao invés de pegar só uma melhor. A gente vai pegar um conjunto de soluções melhores para juntar elas e tentar achar uma melhor ainda. A pesquisa no espaço da sequência vai representar uma pesquisa paralela muito maior no espaço das soluções codificadas. A memória da pesquisa feita é representada unicamente pelo conjunto de soluções disponíveis para uma geração, e a memória da pesquisa feita é representada unicamente pelo conjunto de soluções disponíveis em uma geração. Por fim, esses foram os métodos e todos os negócios que a gente usa para obter os conhecimentos
a partir das minerações dos dados, né? E agora a gente vai ver algumas aplicações de minerações de dados. Dentro do marketing, por exemplo, as aplicações que incluem, por exemplo, análise de comportamento com base no padrão de compra, a determinação das estratégias de marketing, incluído propaganda, local da loja, correio direcionado, tudo isso pode usar minerações de dados e tentar achar algo focado, né, para resolver esses problemas. Já nas finanças, por exemplo, análise de crédito dos clientes, análise de desempenho de investimentos financeiros, a própria questão da previsão de valores na bolsa de valores e previsão de fraude, tudo isso pode ser usado na finança, pode ser usado na mineração de dados. Na manufatura, por exemplo, aplicações que envolvem a otimização de recursos, como a máquina, mão de obra e os materiais, os insumos. E na saúde, existem diversas aplicações, por exemplo, em padrões de análise de imagens radiológicas, como, por exemplo, detecção de câncer de mama, ou análise de efeitos colaterais de drogas e eficácia delas em determinados medicamentos. Quanto às ferramentas, né, que estão aí para serem feitas, para ser usadas na mineração de dados. A maioria das ferramentas de mineração de dados, ela utiliza a interface ODBC, que é Open Database Connectivity. Ela é uma ferramenta, como é open, né, ela é gratuita e pode ser usada. Mas essa interface, não as ferramentas. O ODBC é um padrão da indústria que funciona com um banco de dados. Ele permite o acesso da maioria dos programas de banco de dados populares, como o Access, da Microsoft, o DBase, o Informix, o Oracle e o SQL Server, ou SQL Server. Normalmente, existe uma API, né, para a gente programar e estender as funcionalidades desses bancos de mineração de dados. Porém, a maioria alguns são proprietários e não permitem a extensão, como o Access, até onde eu sei. Mas algumas ferramentas incluem até algumas linguagens próprias de comando do banco de dados. Essas são algumas aplicações de minerações de dados e elas têm seus diferenciais, e vale a pena citar aqui, por exemplo, a da IBM, que é o Intelligent Miner, que usa modelos de previsão, modelos de classificação, regras de associações, e usa uma interface proprietária, né? Já, por exemplo, o Business Miner, que é para Windows, usa redes neurais e aprendizagem de máquina e usa esse padrão open source, né, que é o Open Database Connectivity. Então, essas são várias aplicações comerciais de mineração de dados. As ferramentas de mineração de dados, elas estão... isso é para as previsões, né, para o futuro. Elas estão continuamente evoluindo, com base nas ideias de pesquisas científicas mais recentes. E muitas dessas ferramentas incorporam algoritmos mais recentes e mais otimizados, por exemplo, de inteligência artificial, de modelos estatísticos e otimização. E uma tendência no futuro é ir em direção ao desenvolvimento de capacidades de internet mais complexas. Além disso, abordagens híbridas vão ser mais comuns e o processamento será feito usando todos os recursos disponíveis. Como de onde eu tirei esse negócio já é um pouco antigo, hoje em dia já acontece isso, né? O processamento é feito utilizando CPU, GPU, APU, tudo que dá para usar, estão usando para mineração de dados, para treinamento de inteligências artificiais, enfim. E o processamento vai tirar proveito dos ambientes de computação paralela e distribuída. A maioria dos softwares de mineração de dados vai usar o padrão ODBC para extrair dados de bancos comerciais, porque uma tendência atual é fazer ambientes mais integrados de maneiras mais fáceis. Então, usar uma API ou uma interface comum é o ideal. Foi isso, essa foi a apresentação, essa foi uma introdução bem rápida, a introdução, e esses são os exercícios que vão ficar aí para a turma. O primeiro exercício é para escolher das seguintes alternativas, escolher só uma das alternativas, escolhas que contêm processos que vão fazer parte das fases do KDD. Um exercício aqui, um slide ficou errado aqui, mas um exercício é qual é a diferença entre mineração de dados e data warehouse, que foi dito no início, e definir agrupamento, qual o seu objetivo na mineração de dados. Essa foi a apresentação, eu espero que tenha ficado claro, e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui.